galera, sou o Bernardo Dias, faço parte da equipe de redação da Folha do Pilotis. Olá, pessoal. Eu sou a Larissa Dias, eu sou a editora da redação da Folha do Pilotis. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mesinha de Xadrez. E hoje a gente está aqui com a Jana, professora de português e literatura da escola. Quando eu uso a linguagem neutra com vocês em sala, reparem que é sempre no momento de descontração, quando eu digo querides, ou quando eu digo quem são alunos que vão ler, mas é sempre no momento assim muito de mais informalidade e, em geral, no vocativo. Né, no vocativo. Mas um exercício que eu já tenho feito desde 2016 é usar uma linguagem inclusiva, não exatamente neutra. Então, no lugar de usar aluno ou aluna, eu uso estudante, ou jovem, porque o jovem, a jovem, em palavras que não têm um correspondente que seja comum de dois gêneros, eu às vezes repito alunas ou alunos que gostariam de ler comigo o texto tal. Porque é rapidinho, né? Em menos de um segundo você fala outra palavra, flexiona, e eu acho que é inclusivo, né? Porque, vamos lá, minha opinião sobre a linguagem neutra eu acho que a gente pode se sentir livre à vontade de usar a linguagem neutra num contexto adequado. Que contexto é esse? Entre amigos, ou então se você é um produtor ou uma produtora de conteúdo de rede, né? Você não é um professor, você não é um professor da área de linguagem, você é uma pessoa que produz conhecimento, que produz conteúdo e divulga na rede, no seu perfil, na sua página. Então, nesse espaço, você tem toda a liberdade, todo o direito de usar, seja uma linguagem inclusiva, né? Marcando feminino, masculino, utilizando adjetivos e substantivos comuns aos dois gêneros, ou usando o que se tem chamado, né, de linguagem neutra. Mas a grande questão hoje, a língua portuguesa não admite, em termos normativos, a flexão de um neutro, porque em língua portuguesa nós temos apenas dois gêneros, masculino e feminino. E esse gênero da língua portuguesa, masculino e feminino, não é gênero ligado à ideia de sexo, seja ele biológico ou identitário. É gênero gramatical. Então, quando a gente fala, por exemplo, bola e bolo, a bola ou bolo, esse feminino e esse masculino, não se referem a que um é macho e o outro é fêmea. É porque a palavra é masculina e uma palavra é masculina, a outra é feminina. É um gênero gramatical. E aí eu vou ressuscitar agora o latim, né? A nossa língua veio do latim. Quando a gente vai estudar o latim, o que a gente descobre? Que no latim existem 3 gêneros gramaticais e não 2. Feminino gramatical, masculino gramatical e neutro gramatical. E essa variação em 3 possibilidades mostra muito claramente que esse masculino feminino neutro da gramática não se refere a sexo biológico ou a sexo identitário. Significa a um estudo da língua, de palavras que podem ser flexionadas no feminino, no masculino ou no neutro, no caso do latim. Muito bem. Na evolução da língua, do latim para a língua portuguesa, perdemos o neutro. Perdemos. A gente tem uma herançazinha no isso. Isto, isso, que a gente tem o essa, esta, este, esse, masculino, feminino, né? Primeiro, e masculino. E o isso? Isso, isto. A gramática considera como masculino, mas na verdade não é masculino, é neutro, é herança do latim. Só que como nós não temos o gênero neutro, não dá para classificar numa classificação que não tem mais. Tá, muito bem. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque eu, como profissional da linguagem, quando escrevo um texto, quando estou num ambiente formal, quando escrevo um e-mail de trabalho, eu não uso essa linguagem neutra porque ela é um recurso muito ligado à ideia de inventar uma linguagem mais inclusiva, né? Uma linguagem que inclua todas as pessoas, e não apenas masculino e feminino, porque ainda tem essa discussão. Porque quando você flexiona
no feminino e no masculino, como eu faço às vezes, alunas e alunos, eu estou ampliando, eu estou incluindo a categoria feminina, que normalmente é apagada e omitida. Mas eu não estou incluindo as pessoas não binárias, por exemplo. Eu não estou incluindo as pessoas fluidas, né? As pessoas que se consideram como gênero neutro. Não estou, porque eu estou usando o feminino e o masculino. Então, essa discussão do gênero neutro me atrai e me encanta, não exatamente por causa da linguagem, porque eu acho que a problematização está vindo a partir da linguagem, mas ela está vindo a partir da linguagem porque já existem muitas pessoas no mundo que não se identificam com o binarismo, que querem transitar entre os gêneros, que não observam que elas estão dentro de uma ou de outra caixinha. E essa eu acho que é a discussão fundamental, porque o nosso mundo é binário. Existe, quando a gente sai dessa discussão do masculino, feminino, neutro da gramática e vai para a vida real, a gente percebe que existe coincidência nos seres animados, né? Porque a bola, o bolo, por exemplo, é feminino, masculino, gramatical. Agora, a moça, o moço, além de ser feminino e masculino gramaticais, também tem uma coincidência com gênero biológico / identitário. E eu acho que a luta, a pauta do movimento feminista, por exemplo, uma das pautas é uma pauta de não invisibilizar a mulher, de buscar uma linguagem que não use apenas o masculino, né? Porque quando você vê pesquisadores descobrem, vamos supor que a gente abra o jornal amanhã e vê e seja surpreendido pela seguinte notícia: pesquisadores brasileiros descobrem uma vacina revolucionária, uma única dose, capaz de, com 100% de eficácia da Covid, sei lá, alguma coisa assim. Ninguém vai olhar esses pesquisadores e vai... Ninguém é muito forte, mas normalmente a gente, quando olha pesquisadores, a gente entende que são homens, embora o grupo de pesquisa seja formado por pesquisadores e pesquisadores. Esta regra da língua portuguesa, que se você tem vários elementos, 4 no feminino, 1 no masculino, a concordância vai para o masculino, é uma regra que tem a ver com gramática, de retomar elementos ditos, a regra de concordância. A grande questão é que quando esses elementos são animados, ou seja, são gente, né? E eu aplico a ferro e fogo a regra da língua portuguesa, eu sempre vou usar substantivos no masculino, eu sempre vou usar adjetivos no masculino para falar dos dois gêneros. Então, o exercício que eu tenho feito desde 2016 é buscar uma linguagem mais inclusiva, repetindo feminino e masculino, usando palavras de gênero comuns, palavras que sejam comuns aos dois gêneros, como jovem, estudante, que eu acho que é uma saída interessante, né? Mas qual é a minha expectativa? Eu não vou ver, né? Porque a língua é viva. Não é a gramática que estipula como é que as pessoas devem falar. Então, se esse movimento continua, se ele se fortalece, se ele encontra eco na sociedade, se cada vez mais pessoas passam a se identificar com gênero neutro ou fluido ou não binário, se cada vez mais falantes da língua portuguesa começarem a usar essa inovação linguística, que é incluir o gênero neutro, vai mudar. Fato, a língua vai mudar. Mas, gente, isso é papo para séculos. Isso é papo para séculos, o caminho é longo. Então, é isso, não tem exatamente uma opinião, usa ou não usa, eu acho que depende do contexto, né? A linguagem que a gente usa precisa depender do contexto, mas eu acho que a gente precisa fazer um exercício de descatequizar o olhar, para sempre usar a mesma estrutura, entendeu? Eu lembro de uma discussão muito antiga em outra escola, tem muitos anos isso, ninguém falava de gênero neutro, gente, ninguém. Que era uma discussão com aquela coisa de botar o nome do aluno ou da aluna lá em cima, no cabeçalho. A discussão era mudar o padrão da folha. Estava escrito aluno.
Aí alguém diz, tem que botar aluno barra A, parêntese A. Aí era parêntese, o que é equivocado hoje. Não se usa parêntese para marcar o feminino, se usa barra. E se usa o feminino antes, porque A vem antes de O, né? Ordem alfabética. Mas, veja, olha que discussão longa. Não seria mais fácil escrever estudantes, que é comum dos dois gêneros? Ou então, nome? Nome é bom. Nome. Pessoa tal, tal, tal. Ou então, estudante, pessoa tal, tal, tal. Então, eu acho que existem caminhos bacanas, entendeu? Eu falo muito, né? Você dá uma aula, Jana. Você dá uma aula. Pior que eu lembro de você citando isso na tua aula, e toda vez que eu escuto, eu ganho uma informação nova de você, Jana. Mas vamos lá. Ai, que fofo. Agora eu queria falar do livro que você organizou. Junto com a Bela. O que foi? Junto com a Bela, eu co-organizei. Tiveram outros ex-alunos, não tiveram? Sim. O livro tem 16 pessoas, né? O sumário, o grupo de autores e autoras é formado por 16 pessoas, dos quais 8 pessoas são ex-estudantes da escola. Mas então... Oh, meu Deus, peraí, eu fechei o negócio aqui. Calma lá. O livro que você organizou, Beijo Sem Máscara, trabalha, assim como eu vi na descrição da Amazon, porque foi a fonte de informação que eu achei, que o isolamento acaba se estendendo mais do que a pandemia. Como seria isso? E a gente já não estava isolado antes? Vamos lá, 2 perguntas. A primeira, quando a gente fala que nesse cenário de pandemia o isolamento se estende para além da pandemia, a gente está fazendo referência direta aos contos, a muitos contos que trabalham com essa ideia de isolamento para além que se estende para além da pandemia. Então, vou dar um exemplo sem spoiler. Todo mundo sabe que uma das medidas seguras, né, de manter a saúde é o isolamento social, certo? Então a gente não vai ficar aglomerando, fazendo festa, etc. Beleza. Mas será que não aglomerar, será que isolamento social significa deixar de ver a família toda, inclusive aquela pessoa mais velha que mora sozinha e que de repente precisa de algum suporte da família? Entendem o que eu quero dizer? Será que, em alguns casos, a pandemia e a orientação do isolamento social não serviu para afastar mais ainda o que já era afastado, mas as convenções sociais não permitiam ver? Será que a pandemia não deixou mais claro que não estamos todos no mesmo barco? Já que quem tem plano de saúde tem mais privilégios e, portanto, mais chances de se curar, de ter um atendimento adequado, de maior qualidade? Será que a pandemia não evidenciou mais fortemente o isolamento a que certos grupos sociais são submetidos no Brasil? Deixei no ar. A outra pergunta foi qual mesmo, se a gente já não estava isolado antes, né? Eu não sei, eu acho que a gente pode estar isolado de outras coisas. Eu acho que a gente podia estar isolado de nós mesmos, a gente podia estar isolado dos nossos sonhos, a gente pode estar isolado de muitas coisas, né? Porque a subjetividade humana é muito complexa. Então, antes da pandemia, cada um já tinha que lidar com os seus isolamentos. Mas veja, na medida em que você encontra com os amigos, sai, vai para uma festa, vai para a praia, vai correr junto, vai fazer uma atividade física junto, você está, de alguma maneira, vivenciando a experiência com o outro, né? Junto ali do corpo do outro, perto do outro, proximidade. E eu acho que a sensação de coletividade, companheirismo, amizade era mais forte, né? Pensem, por exemplo, nas pessoas que faziam atividades coletivas, né? Artísticas, esportivas, seja de que ordem for. Essas pessoas, com certeza, estão sentindo muita falta
dessa presença coletiva. Então, talvez antes da pandemia, Bernardo, a gente estivesse isolado de coisas que a humanidade vem estando isolada cada vez mais, né? Da natureza, de raízes ancestrais, do meio ambiente. Pensar o meio ambiente como uma coisa separada do ser humano é um equívoco, né? Esse isolamento é um equívoco, e é por isso que a natureza paga tanto hoje por isso. Então, eu acho que é isso. Quando a gente quer falar do isolamento se estendendo para além da pandemia, é esse isolamento em que a pandemia evidencia mais ainda as desigualdades, os isolamentos a que certos grupos e pessoas são submetidas, né, diariamente. Aparentemente, eu vou ter que comprar o livro. É isso, gente. Eu acho. R$13, baratinho. Sim. Então, Jana, a minha pergunta não é sobre uma regra, mas é algo que eu percebo. Eu queria saber o que você acha desses críticos, talvez, mais arcaicos, que criticam muito as expressões contemporâneas. Vou dar um exemplo. Eu vejo muito crítico falar das instapoesias. Uhum. Eles reclamam desse tipo de expressão, e não são tão bons quanto os clássicos. E eu entendo a importância de nós estudarmos os clássicos, a gente está vendo isso agora, né, com Iracema, por exemplo. Uhum. Mas eu queria saber o que você acha de já taxar como ruim o que é contemporâneo, o que é novo. Entendi. Que críticos são esses, assim, exatamente, contemporâneos que criticam as poesias no Insta e esses materiais mais contemporâneos? Você sabe me dizer? Olha, não me vem o nome à cabeça, mas eu vi outro dia, por exemplo, um crítico literário falando muito mal de textos cruéis demais. Para ser lido rapidamente, sabe? Sim, sei. A questão aqui não é o gostar ou desgostar do livro, mas assim, ele falou tanto que eram poemas vazios e não sei o quê. Aí ele comparou o público-alvo, por exemplo, que são mulheres, Uhum. aí ele taxou a faixa etária e tal. Mas assim, ele o tempo todo estava comparando com, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Uhum. E ao fazer essa comparação, ele estava diminuindo as poesias do livro. E aí Uhum. desse tipo de comparação que eu Entendi. digo, sabe? Entendi. Ai, Larissa, você me botou numa situação muito difícil. Eu estou aqui pensando como eu vou responder esta pergunta. Meu pai do céu, vamos lá. Ai, senhor, o que eu respondo, gente? Vocês vão editar isso, eu estou aqui numa situação muito difícil. Vamos lá. Existe a minha opinião pessoal como leitora, e claro, né, eu não sou uma leitora inocente. A minha formação técnica é na área, então depois disso acabou. Nunca mais você faz uma leitura inocente na vida. Se você fizer cinema, Larissa, prepare-se, nunca mais você vai ver um filme por fruição. Nunca. Pode ser um desenho animado, um curta de 10 minutos. Você vai olhar o desenho, vai acompanhar o desenho com o seu olhar técnico, por causa da sua formação. E eu lembro que um professor disse isso na faculdade. Vocês escolheram um curso, quem gosta de ler, né? Quem escolheu letras porque gosta de literatura, gosta muito de ler. Fiquem atentos. Arquem com as suas escolhas, porque nunca mais vocês vão ler nenhum livro, nada, sem ter um olhar crítico, sem ter uma opinião crítica sobre aquilo que vocês leram. E aí eu achei aquilo, me marcou muito, né? Guardei essa informação até hoje, porque me marcou muito. E ele tinha razão. Nunca mais eu li nada na vida sem que tivesse esse olhar crítico. Então, por exemplo, esse livro que você citou não faz parte do meu estilo de leitura preferida. O título, eu encontrei esse livro um dia numa livraria, porque antes da pandemia eu gostava muito de fazer isso, ir para a livraria e ver a capa e encontrar livros novos que estavam ali. E aí o título desse livro me chamou muita atenção, porque eu adoro literatura de violência, eu adoro literatura cruel. Tem vários livros coletâneos com esse tipo de temática, né? Eu gosto de textos violentos, sou uma apaixonada por Rubem Fonseca, assim.
Gosto de texto subjetivo, sensível, poético também, mas eu sou muito eclética em termos de literatura, então eu gosto de texto violento, aquele que você fica atordoado, que você tem pesadelo, que te atravessa, eu gosto dessa sensação. E aí, quando eu vi esse livro, né, capa vermelha, capa dura, bonito, deixa eu ir lá ver. E eu dei uma olhada na livraria mesmo, e ali mesmo eu decidi que não compraria, porque não era o meu estilo. Porque quando eu vi, né, que seriam textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, eu imaginei aquela coisa que você lê 2 linhas e já fica atordoado, desmaia, chora. Eu sou muito exagerada, né? E eu achei, não é para mim. Mas veja, essa é a minha opinião. Quando eu pego um livro e digo não é para mim, eu jamais vou gastar tempo, energia investindo, quer dizer, gastar energia investindo um tempo em escrever um texto falando mal daquele livro. Por quê? Porque eu não sou a leitora daquele livro, mas tem um monte de gente que vai ser. E para um monte de gente vai fazer sentido aquele tipo de texto. E se aquele público-alvo é um público-alvo composto, como esse crítico que eu não conheço, né, que você mencionou e disse, que são mulheres jovens, se esses textos fazem sentido para elas, então tudo bem. Né? Eu acho isso de você olhar um texto com seu olhar crítico, mas desconsiderando que você não é o único leitor do mundo, que você não é o público leitor de todas as obras do universo, eu acho que é um equívoco esse olhar. Eu acho eu sei que é uma tradição da crítica literária, de falar isso é bom, isso é ruim do ponto de vista crítico. Só que esse critério é um critério acadêmico, é um critério que considera apenas leitores e leitoras mais experientes. Sabe? Não é um critério que considera, por exemplo, leitores em formação. E a coisa mais importante é que as crianças e os jovens, crianças e adolescentes, fiquem apaixonados por livros. Se são instapoemas, se são textos curtos, se são textos menos complexos, se são textos mais não interessa. O importante é criar o hábito de leitura. Porque conforme a gente vai amadurecendo como leitor e como leitora, a gente vai precisando cada vez mais de uma literatura que se aproxime do nosso universo, entende? Eu até comentei isso com o Rian no nosso encontro, que eu não gostava muito de fazer texto ou criticar publicamente obras literárias, mesmo as que eu não gostava, porque criticar é falar só mal, não é aquele olhar crítico que eu falei na aula, não. Olhar crítico acho que a gente tem que ter sempre, mas criticar dizendo que não presta, que é ruim, porque eu acho que é preconceituoso, sabe? Eu posso falar, eu odiei esse livro entre amigos, sabe? Eu tô com amigos e aí a pessoa diz assim, esse livro aqui, adorei. Eu falo, eu li, não gostei não consegui continuar lendo, sabe? E eu falo isso de um lugar da pessoa que lê os clássicos, que gosta de clássico, mas de uma pessoa completamente apaixonada por literatura infanto-juvenil. Até hoje, Larissa, eu leio livro infanto-juvenil, porque eu gosto. Eu acho interessante. E quando eu estou lendo literatura infanto-juvenil, eu volto no tempo e eu me imagino, né, como se eu fosse a leitora daquele livro. Então, eu olho assim e falo assim, nossa, que estratégia maneira. Vou dar um exemplo. J.K., todo mundo conhece a saga Harry Potter. O que me eu li adulta, óbvio. O que eu achei muita coisa fabulosa naquela série, mas o que eu achei mais fabuloso, uma sacada genial da autora, é que a linguagem do livro vai mudando. A série vai ficando cada vez mais madura em termos de linguagem, de complexidade, de densidade narrativa. Por quê? Porque o público leitor tá crescendo junto com os personagens. Então, a pessoa que leu o primeiro livro, que é a Câmara Secreta, né? Se eu não me engano, é a Câmara Secreta o primeiro? Não, é a Pedra Filosofal. Qual é o primeiro? É a Pedra Filosofal. É a Pedra Filosofal. É a Pedra. A pessoa que lê o primeiro livro, A Pedra Filosofal, tem uma linguagem. Quando ela vai para o segundo, ela fala, nossa, o terceiro, eita.
eu, como disse, li adulta. Então, quando eu li o primeiro livro, eu fiquei, nossa, quanta repetição vocabular. Professora de língua portuguesa, eu, nossa, quanta repetição vocabular. Toda hora ela diz que a família, que os tios do Harry moram na Rua dos Alfeneiros, toda hora. Aí eu falei, gente, é porque eu tenho 30 anos, estou lendo Harry... Não, mentira, eu não tinha 30 não, eu tinha 20 e poucos. Eu tenho 20 e poucos anos, estou lendo Harry Potter. Esse livro é para uma pessoa de 10. E quem me indicou Harry Potter nessa faixa, quando eu tinha 23, foi uma criança de 10 anos. Era o filho do meu namorado na época. E ele disse, estou lendo um livro muito bom, leia, você vai gostar. Tem uma fênix, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E ele ficava falando do... Aí eu falei, vou comprar e vou ler. Aí eu li o primeiro meio assim, tipo, nossa, quanta repetição. Só que eu gostei do enredo. Eu gostei do universo mágico. E aí, quando eu fui para o segundo, eu falei, opa, a linguagem tá melhor, tá mais madura. Terceiro, quarto... Até que os últimos têm uma linguagem muito mais elaborada, um enredo super articulado, super profundo, várias discussões existenciais. E vejam, uma série de livros que cresceu junto com o público leitor. Gente, isso é lindo, isso é muito, muito, muito lindo. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que eu não respondi, né? Porque eu, independente do que eu gosto ou do que eu não gosto de ler, eu acho que o importante é ler. Então, se tem livro, se tem Instagram poético, se tem essas coisas que as pessoas gostam e faz sentido e transforma o olhar, vale a pena, continue lendo. Não existe literatura ruim. Existe o livro que você ainda não descobriu. Aí, gente, eu adorei eu adorei tudo que você falou, mas principalmente a parte do eu acho que eu não respondi nada. Tem inclusive um podcast que vai, imagino, estar na mesma rede que esse aqui, que eu não vou citar o nome porque o Spotify não me patrocina, que nem patrocina ela. É, mas ela fala que nesse podcast a ideia dela, ela recebe várias perguntas no Telegram, Eu e a sei qual é. ideia, você sabe qual é? Inclusive saiam hoje. Mas a ideia dela é responder o mínimo possível daquelas perguntas que foram feitas para ela, sabe? Eu acho que diz, né? Eu não respondi nada. Ou então, outro dia eu ri muito com um episódio, porque ela disse que tem uma capacidade enorme de falar muito sobre uma coisa besta, assim, e eu me identifico muito com isso. Eu tenho a capacidade de ficar, sei lá, 10 minutos falando da linha, do jeito. É uma coisa assim. Esse podcast está muito bom. Eu passo mal de. Nessa faixa etária de vocês, a gente está construindo, está em processo de construir repertório, está saindo, está num limbo, né? Gente, a adolescência é um limbo. Você já não é mais criança para fazer isso, mas também você não é adulto para tomar suas próprias decisões. Então, é um lugar muito difícil, porque se você faz uma coisa mais infantil, você é julgado como uma pessoa não madura, como uma pessoa infantil ou infantilizada. E se você tem uma postura mais séria, mais adulta, você também é julgado, porque não está aproveitando a vida. Então, gente, é um limbo. Mas esse limbo é muito rico em termos de experiências e transformações. A gente muda muito. E um grande inimigo é a insegurança. A insegurança é um grande inimigo. A gente não acreditar no que a gente está falando, no que a gente não acreditar no que a gente está vivendo, sabe? Eu me sentia muito burra no ensino médio. Muito burra. Inclusive, eu repeti a primeira série do ensino médio, não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque eu estava numa escola inadequada para mim. Eu estudei até o final do fundamental na mesma escola, aí acabou, porque não tinha ensino médio na escola, fui para outra escola. E eu fui para outra escola, eu não pesquisei a escola, minha mãe não pesquisou a escola, eu quis ir para a escola que as minhas amigas iam. Entendeu? Só que era uma escola extremamente tradicional. A escola que eu estudei já era tradicional. E eu fui para uma mais tradicional, confessional, era uma escola católica, então tinha muito rigor, com tudo, uniforme, postura, etc, etc, etc. E era uma escola conteudista.
em que não havia espaço para criatividade, em que não havia muito espaço para linguagem, não tinha espaço para ficção, todas as redações eram dissertativas. E o primeiro ano, para mim, foi um verdadeiro inferno, porque eu, que gostava de estudar no fundamental, que era uma boa aluna, que era elogiada pelos professores, de repente, me tornei uma péssima aluna e comecei a me sentir muito burra, porque eu via meus colegas sabendo falar de fórmula, sabendo falar de química, biologia e um monte. Nem português eu gostava nessa escola, porque as aulas eram muito conteudistas, muito com base na gramática, a literatura era dada muito esquisitamente, e, enfim, repeti a primeira série. Eu não estou culpabilizando a escola, não, eu acho também que eu estava numa fase difícil, né? 14, 15 anos, hormônio, transformação do corpo, insegurança, autoestima arrasada, enfim, tinha muita coisa ali, né? Não era culpa só da escola. Teve uma parcela de culpa minha muito grande. Eu podia ter falado para minha mãe no começo: ai, mãe, não estou feliz, mas eu também gostava de ir para a escola para poder ficar de papo furado com os meus amigos. Então, era um lugar de socialização, né? Era um lugar que eu também tinha liberdade para falar o que eu quisesse com as pessoas da minha faixa etária. Então, eu dei mole mesmo, repeti a primeira série. Minha mãe acabou com a minha raça, me deu assim uma esculhambação, fiquei de castigo meses e voltei a estudar no ano seguinte na mesma escola. O que eu reparei no meio do ano? Vou repetir de novo. Isso não faz sentido para mim. Só que eu comecei a me sentir agredida simbolicamente naquela escola, porque aí eu estava um pouquinho mais velha, meu senso crítico ficou mais apurado, e eu comecei a entender que não, eu não era burra, não é possível. Fiquei burra de repente, gente, saí do fundamental de um jeito, de repente fiquei burra, não é possível. Mas é porque aquela escola não estava adequada. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe, falei: mãe, eu não quero mais estudar. Foi assim, eu quero trabalhar. Aí minha mãe: de jeito nenhum, você vai terminar o ensino médio. E aí eu negociei com ela: posso terminar então numa escola técnica? Eu falei: eu não volto mais para essa escola, porque um inspetor, né? Lá na escola SESC não tem inspetor, mas nessa escola tinha. O inspetor foi muito agressivo comigo, falou uma coisa assim, muito equivocada, discutiu, e eu fiquei com raiva também, discuti com ele, e aí num determinado momento eu falei para ele não gritar comigo porque ele não era meu pai, e aí ele me deu uma resposta atravessada sobre paternidade, e eu fiquei mal porque meu pai já tinha morrido. Então foi tipo a gota d'água para mim. Eu cheguei em casa atacada e falei: nunca mais piso naquela escola. Nunca mais. Mãe, se você me obrigar a ir de novo para aquela escola, eu vou ser expulsa, porque eu vou quebrar alguma coisa, eu vou pichar o muro, eu vou quebrar os vidros do banheiro. Eu deixei muito claramente que eu nunca mais ia pisar lá. E nunca mais pisei. Nunca mais pisei. Nem na porta, nem na calçada da escola eu passei mais. E aí minha mãe falou: mas aí você vai fazer o quê? Mãe, por favor, eu quero fazer escola técnica. E aí no dia seguinte a gente foi numa escola técnica de comunicação. Ela teve coragem de confiar em mim. Porque era uma escola muito diferente, era um prédio, era a escola técnica, todo mundo quase mais velho que eu, muitos adultos. E ela confiou em mim, ela me matriculou na escola. E aí a minha vida mudou radicalmente, porque eu vi que eu não era burra e eu vi que eu gostava de estudar. E eu voltei a ter vínculo com os meus professores, porque nessa escola anterior eu não tinha vínculo nenhum, zero afeto, só ódio. E nessa nova escola eu consegui formar vínculos fortíssimos com os meus professores, vínculos de amizade, inclusive, e mudou radicalmente o meu destino, radicalmente. Então, Jana, eu gosto que caímos no assunto da escola, porque agora há pouco eu ia. Cada A que você fala, eu penso uma coisa nova para falar, mas a gente ia cair agora exatamente no assunto da educação, porque eu não sei se você olha o Folha constantemente, mas se você. Eu acho que dos 5 textos meus que tem lá, 4 são sobre educação. que legal! Eu sou bem dessa área. Vocês publicam Folha no Insta, é isso? Sim. Mas a gente tem um site. É porque a gente tem. É que a Jana falou que estava sem Instagram. Tem um site também, você pode olhar por lá. Eu prefiro, gente. Olha só, ontem eu fiz uma reflexão muito profunda. Eu acho que a minha maior dificuldade em
ter uma vida na rede social, é porque hoje em dia a rede social é no celular, né? A pessoa fica no celular. Eu não enxergo. Eu não enxergo story. Eu não enxergo. Passa muito rápido, eu não sei parar. Eu tento parar, vai para o outro story. E às vezes eu quero escrever, aí vai um monte de emoji errado para o story dos outros. Gente, é muito pequenininho. Eu não tenho acuidade visual para enxergar aquilo. Então, se tiver um site, vocês puderem me mandar um link, eu vou salvar nos meus favoritos, porque eu leio melhor em plataformas grandes, que eu possa dar um super zoom, entendeu? Deixa eu já até abrir aqui para salvar. Beleza. Mas aí fala, B, você escreveu 5 textos, 4 falam sobre educação. Uns 4 devem falar de educação. Estou jogando aqui estimativa, não tenho certeza, mas a gente sabe que a resenha ela acaba por quebrar muitos paradigmas, né? Muitas coisas enraizadas na educação. Uhum. E, inclusive, acho que todas as próximas perguntas são sobre educação, mas eu queria conhecer mais da sua relação com a educação, de como você veio parar aqui e o que suleia as suas práticas, assim. As minhas práticas como professora? As suas práticas, o seu olhar docente. Gente de Deus, a gente tem mais 3 horas para falar? Tem a versão com corte, isso aí já, Jana. Vou editar. Como eu vim parar na educação? Não foi uma escolha racional, assim. Foi uma escolha do destino, digamos assim. Porque eu fui fazer o ensino médio que eu queria, técnico, estudei publicidade, amei, mas percebi que eu não conseguiria atuar profissionalmente na área da publicidade. Porque o que a gente aprende na publicidade? Um monte de coisa, né? Psicologia das cores, a gente aprende a escrever um texto chamativo, trabalhar uma imagem. A gente aprende a convencer o outro a comprar alguma coisa, né? A gente manipula o outro. E eu tive uma crise ética no final do ensino médio, e aí eu cheguei à conclusão de que eu ia passar fome como publicitária, porque eu não ia conseguir trabalhar, viver em paz com o meu senso ético de trabalhar numa agência e, de repente, fazer uma campanha manipuladora. Na época, não tinha isso de mídia social, existia, claro, campanha de conscientização, mas era bem menos, e você não tinha, assim, uma área de trabalho, um ramo de trabalho muito amplo na área de campanhas de conscientização, né? Então, eu falei, bom, não vou fazer publicidade. Será que eu faço jornalismo? Tem que ser alguma coisa ligada à linguagem, porque o que eu gosto é isso. E aí foi a época de escolher o curso, né? E aí meu processo, gente, que vergonha dizer isso, mas eu vou dizer. Meu processo foi muito simples. Eu peguei o catálogo da UERJ, que era a universidade do meu sonho, para a qual eu queria passar. Desde pequena eu tinha esse sonho. Peguei o catálogo da UERJ e olhei os cursos, um por um. E todos os que tinham qualquer disciplina ligada a matemática, ciências da natureza, eu eliminei. Então, todos os cursos de engenharia, todos os cursos de arquitetura, não, todas as possibilidades de engenharia, arquitetura, né, que precisa de cálculo. Aí teve um momento que eu flertei com a geografia, e quando eu cheguei lá no programa do curso, tinha cálculo, tinha um monte de cálculo, acho que eram 3 ou 4 disciplinas com cálculo, aí eu cortei na hora. E aí, o que sobrou? Sobrou letras, arte, educação física, né? Não, mentira! Mentira! Porque educação física tinha anatomia, tinha biologia, tinha química, aí eu cortei também. Aí só sobrou jornalismo, letras, arte e psicologia, eu tinha dúvida. Estava ali balançada na psicologia, porque eu achava que era um bom curso. Até hoje eu tenho alguma vontade de fazer psicologia. Mas, enfim, arte, não tive coragem, porque na época não tinha ideia do mercado de trabalho. Eu falei, gente, sou pobre, vou fazer arte para trabalhar em quê? Quem é que vai me contratar? Não, porque eu pareço ser doida, mas só pareço, tá? Meu sonho sempre foi trabalhar de carteira assinada, ter direito a férias, 13º, salário certinho no final do mês.
Então, eu queria um emprego certo. Eu não queria ser autônoma. Eu não queria ser artista, viver disso financeiramente, porque eu sabia que era uma área difícil. E, gente, eu era pobre. Eu precisava de um emprego, né? De uma profissão que me desse um emprego com carteira assinada. E aí eu falei, vou fazer letras, porque eu gosto de escrever, sei escrever bem, então eu vou melhorar o que eu já faço benzinho, né? E eu vou trabalhar numa editora, como revisora, eu posso trabalhar no jornal, inclusive como jornalista, né? Depois de um tempo. Eu posso trabalhar até em agência de publicidade, revisando, junto com a equipe de criação. Então, era essa a minha ideia, viu, Bernardo? Trabalhar nessa área. E aí eu fui fazer letras, né? A literatura era o grande prazer dentro da área de letras. Só que aí, no finalzinho do curso, teve a prática de ensino, que é a prática na escola, em que você tem que fazer material, em que você tem que dar aula, em que você tem que experimentar a vida docente, porque o meu curso era bacharelado e licenciatura junto. E aí foi ali, Bernardo, no final da faculdade, dentro do estágio, quando eu dei a primeira aula, prova-aula, equivale ao 9º ano hoje. Na época se chamava 8ª série, mas equivale ao 9º ano. Uma fase difícil, né, gente? Última etapa do ensino fundamental. Vocês já passaram, vocês sabem como as turmas são agitadas. E quando eu vi 35 pessoas naquela faixa etária, olhando para minha cara, prestando atenção no que eu estava dizendo, eu novinha, eu fiquei louca. Eu falei, eu quero isso. Não pude fazer arte, não pude ser artista, mas a sala de aula é um palco. E foi assim que a educação que me escolheu. Não fui eu que escolhi a educação, não. Foi a educação que me escolheu quando eu tive a primeira experiência em sala de aula. E aí já ficou claro para mim que eu ia dar aula. Já ficou assim claro ali naquele momento. Minha trajetória começou assim. A outra pergunta que era... A outra pergunta era sobre se você tem. Eu tava me referindo a algum ideal de autor, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Uhum. por essas áreas. Se você tem algum que te é o foco. Tá. Existem muitos escritores e referências na educação cujo pensamento se harmoniza com o meu e tal, mas não tem como não falar do Paulo Freire, não tem como citá-lo como a minha maior referência, né? Tanto pela questão da contextualização, né? Porque a maneira como ele desenvolve, a maneira como o método que ele desenvolve para alfabetizar adultos é muito revolucionário e fala de uma coisa importante de ser dita hoje, inclusive, que a gente precisa, como professor, mediar o conhecimento, percebendo a cultura do outro, inserindo os conteúdos dentro da cultura do outro, dentro do repertório do outro. Qualquer aprendizado fica mais fácil assim. E para além disso, o Paulo Freire acredita na educação que é atravessada pelo afeto, na educação que é transformadora, na transformação, na educação que a pessoa passa a ter um senso de coletividade, em que ela não quer ganhar na vida para oprimir ninguém, em que ela quer melhorar na vida para levantar outras pessoas junto com ela. Então, é uma educação revolucionária, porque trabalha com liberdade, com afeto e com muitos sentimentos, sensações e valores que são caros para mim. O Rubem Alves tem um texto que me toca muito, que ele eu acho que a gente usou esse texto ano passado com vocês. É um texto que ele fala que há escolas que são como gaiolas e há escolas que são asas. E eu acho isso extremamente emocionante, porque uma escola que é gaiola, ela pode destruir a vida de alguém. Ela pode destruir a autonomia de uma pessoa, a autoestima de uma pessoa. Ela pode fazer com que a pessoa desista de estudar para sempre. Com que a pessoa questione as suas próprias capacidades, a sua inteligência, a sua potência. E uma escola que é asa, ela
permite que você seja o que você quiser, que você amplie seu pensamento, que você pense fora da curva. Então, essa ideia da escola como um lugar de liberdade, de senso crítico, de coletividade, de pensar na construção de uma sociedade melhor, é a educação que faz sentido para mim. Né? Eu, como professora de língua, literatura e produção de texto, dou conteúdos dessas áreas? Dou. Mas dentro desses conteúdos, vocês podem perceber que ali tem conteúdos de vida, né? De como a gente se relaciona com a vida e de como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Então, eu acredito nessa educação. A minha prática como professora é uma prática sempre atravessada pelo afeto, pela liberdade, com intenções de uma educação revolucionária, né, que possa realmente modificar o mundo, fazer do mundo e da humanidade, do mundo um lugar melhor e da humanidade um grupo de pessoas mais solidárias, mais empáticas, que tenham mais compaixão e etc. Ai, vou beber uma água. Agora a Lari tem que soltar a próxima pergunta, que por mim tem que ser a mais polêmica, assim, minha visão, hein, gente? O Bernardo adora esse assunto. Então, eu queria saber se você acha que as provas, os concursos, especialmente de vestibulares, fomentam a rivalidade estudantil. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre insegurança, sobre esse nervosismo. E o que você acha da forma como elas são aplicadas? Olha, eu acho o seguinte: os concursos, quaisquer, sejam eles para vestibulares, né, Enem, que é para entrar na faculdade, ou até concursos para emprego, qualquer tipo de concurso, ele é um funil, né? Ele não foi feito para incluir mais gente, qualquer concurso é feito para excluir, para afunilar e você ter uma seleção a partir desse concurso. Bom, com essa lógica que afunila, que seleciona, é impossível não criar um clima de competição. Eu acho que esse clima de competição pode até não existir dentro de uma mesma sala, dentro de uma mesma escola, mas ela acaba acontecendo em relação a estudantes anônimos e desconhecidos. Vou dar um exemplo. Pandemia, ano passado. Qual foi a reivindicação da UNE, por exemplo, União Nacional dos Estudantes, de que o Enem fosse adiado para maio? Por quê? Por que a UNE apresentou aquela solicitação? Para que alunos e alunas menos privilegiados pudessem ter mais tempo para se preparar, uma vez que pessoas que estudavam em escolas particulares tiveram, o contexto era o mesmo, né? Em termos de estamos vivendo uma pandemia, mas é certo de que alunos e alunas que estudavam em escolas particulares teriam vantagem sobre as pessoas que estudavam em escola pública. Reparem que essa solicitação da UNE tem a ver com senso de coletividade, em nome das pessoas menos privilegiadas, certo? Mas naquele ano, eu li, percebi muitas falas dizendo que seria um ano bom para fazer o Enem, porque haveria menos candidatos. Então, a possibilidade de você, que está estudando remotamente, bastante, passar, é maior. Repara que ficou mais claro o senso de competitividade, o que é péssimo, porque se já é péssimo eu competir com a minha colega de turma, né, com a minha colega da mesma escola que eu, também é péssimo pensar nesse senso de competitividade com alunos desconhecidos, porque isso contribui para uma sociedade egoísta, individualista, que pensa em si primeiro. Porque quando a UNE apresenta um calendário, uma proposta de adiamento do Enem, é uma proposta para tentar diminuir a desigualdade, tentar fazer com que mais jovens de escolas públicas tivessem um resultado mais satisfatório no Enem, etc.
e isso não foi acatado e nem foi aplicado, e muita gente não fez, e muita gente não pôde fazer, muita gente decidiu não fazer por conta da pandemia. Então, veja, esse senso de competitividade eu acho que existe, independente da gente conhecer ou não o outro, eu acho que não contribui, porque acaba favorecendo a ideia de uma sociedade muito individualista, que pensa primeiro em si, sabe? E nunca no outro. Mas, nossa, vivemos juntos, né? Quanto mais gente bem, melhor estará Quanto mais pessoas estiverem bem, com acesso aos direitos fundamentais da vida, melhor essa sociedade vai ser, né? Eu queria adicionar aqui duas frases, que eu não sei se vão estar exatamente certas, mas uma é do Anísio Teixeira, o pai da escola pública brasileira, e o Agostinho da Silva, que eu não sei nem dizer o que ele foi muita coisa aqui. É, uma complementa a outra para mim, mas é que o plano de escolas públicas do Anísio Teixeira no Distrito Federal era que tinham as escolas parque, as escolas classe, as duas se complementavam, mas quando o aluno terminasse a escola secundária, o ensino médio, ele pudesse entrar na faculdade diretamente, pronto, acabou. Ele pode entrar na UDF ou UNB, eu não lembro qual das duas ele criou. E aí eu me questionei muito por isso, eu virei e falei, tá, mas tem universidade para todo mundo, não é por isso que acontece competição. E aí me veio uma frase do Agostinho da Silva numa entrevista para a TV Portuguesa, que ele falava que se a gente estivesse em guerra, a gente estaria construindo um monte de quartel e treinando um monte de jovem para em 3 meses estava todo mundo atirando ali na rua. E ele fala por que não constrói a universidade assim? E sempre me ficou o questionamento, não foi a frase dele, mas indiretamente, ele me disse que a gente não está em uma guerra contra o desconhecimento, sabe? E aí, eu não sei se a gente devia continuar pelo tempo, Lari, o que você acha? Posso A gente já uma ficou. coisinha que você falou, só para provocar e para Claro. vocês pesquisarem, para quando as pessoas ouvirem o podcast também irem pesquisar? Você fez uma pergunta interessante. Você falou, mas tem universidade para todo mundo? Não é porque tem pouca vaga que tem vestibular? Eu entendo a lógica, é uma lógica que faz sentido, óbvio, né? Mas eu queria fazer uma provocação. Quem mora na Argentina não faz vestibular para a universidade pública. Não faz. A pessoa termina o ensino médio, vai lá na universidade com a documentação, se inscreve no curso que quer fazer, inclusive medicina. E ela vai cursar como uma espécie de teste. Aí, claro, se ela for reprovada, aí tem as regras deles que eu não sei também especificamente. Mas faz faculdade quem quer, na Argentina. Por mim tinha que só ficar um silêncio assim desconfortável agora. Porque essa divisão, porque olha só, é porque são tantas questões, gente, são muitas questões. Primeira questão: todo mundo tem que fazer faculdade? Não sei. Num momento da minha vida eu falei que não ia fazer, que eu queria trabalhar, porque eu precisava trabalhar, porque eu estava inserida numa classe social que precisava de dinheiro. Então, vejam, fazer faculdade não é uma prioridade para todo mundo, porque existem outras necessidades, né? Outras questões, enfim. O que eu acho? Eu acho que se a gente não tivesse uma discrepância tão grande entre salários, profissões, papéis sociais e classes, as pessoas poderiam escolher suas áreas de atuação sem pensar na remuneração. A pessoa podia dizer: eu escolhi a escola técnica, ou eu escolhi trabalhar com construção civil, sendo pedreiro, porque eu gosto disso, me faz feliz, e eu tenho uma vida digna. Por que muita gente acaba se sentindo obrigado a fazer faculdade? Porque depois que você se forma, você tem acesso a melhores empregos. Só que essa lógica está errada. Essa lógica de hierarquizar,
de quem tem que ganhar mais porque fez a faculdade mais difícil, isso é um equívoco. Todas as pessoas são fundamentais numa sociedade. Pensem numa sociedade sem lixeiros, sem pedreiros, sem padeiros, sem confeiteiros, enfim, uma infinitude de profissões que não têm um curso superior, mas que têm curso técnico e outros tipos de formação que dão capacitação para aquela pessoa. A pessoa é feliz fazendo aquilo. Mas por que ela tem que se matar de trabalhar? Porque ela ganha mal. Então, eu acho que é uma lógica social, de sociedade, que valoriza muito a faculdade e valoriza numa hierarquia, né? Porque valoriza alguns cursos em detrimento de outros. E vai desvalorizar as profissões que usam menos a intelectualidade, mais o corpo, o esforço físico, o trabalho braçal, né? A mão de obra. Por que isso é desvalorizado? Não deveria. Eu não sei nem dizer se, na verdade, essas pessoas realmente têm que usar menos o cérebro, sabe? Um pedreiro, ele não tem noção do que ele precisa para levantar uma parede? Sabe? Não quis dizer que não usa o Sim, cérebro. sim, eu entendi, mas Por exemplo, quem eu tô faz. falando dessa visão da sociedade mesmo, sabe? É muito. Mas o que eu quis dizer com trabalho braçal intelectual o meu trabalho agora em pandemia é basicamente ficar sentada aqui em frente ao computador. Tudo que eu faço é basicamente sentada em frente ao computador. Eu não pego peso, eu não gasto o meu corpo. É estranho falar gastar o corpo, mas é verdade. Porque quem trabalha pegando peso, se não tiver uma postura correta, uma alimentação adequada, ela vai desenvolver problema de saúde. Não tem professor que desenvolve ler, né? Que é aquela doença é uma lesão por conta de esforço repetitivo, de digitar ou de corrigir, tendinite. Então, podem reparar, profissões que usam mais força física, que usam mais as mãos, o corpo, elas são muito pouco valorizadas ou completamente desvalorizadas na sociedade. Isso é hierarquia de conhecimento, hierarquia de saber, e isso é equivocado. O ideal é que a pessoa pudesse trabalhar no que ela gostasse e ter um salário digno, né, para desempenhar a função. Eu acho que isso faz muita diferença. E no Brasil a gente tem essa ideia de que vencer na vida é fazer uma faculdade, né? E aí eu acho que cria esse senso de que essa pressão, né, na juventude, preciso fazer algum curso, que senão eu vou ficar para trás, senão não vou me profissionalizar, porque nós, infelizmente, temos esse modelo que hierarquiza mesmo as profissões. Então vamos de próxima pergunta, como se isso aqui já não fosse um boom enorme, né, gente? Eu sei que você foi tutora na escola, eu não sei quantos anos. Milhares, Foram milhares. milhares. Desde 2010, foi meu primeiro ano como tutora, foi em 2010 ou 2009? 2010. Meu primeiro ano como tutora foi em 2010 e eu fui tutora até 2000 e... Peraí. Foi 2019, não foi? Até 2019. Então, eu queria saber 10 anos. como você vê. Eu acredito que você tenha contato ainda com ex-tutorandos. Sim. Como você vê o papel da afetividade desenvolvida nessa relação, nessa intersubjetividade, para o desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional desses alunos? Então, Bernardo, eu acredito no afeto como caminho da educação, independente do papel, independente de você ser educador, educadora, ser tutor, tutora, mentor, mentora, orientador, orientadora. Eu acho que o afeto ele precisa atravessar as relações. E quando eu digo afeto, eu quero falar dessa palavra, porque quando a gente fala afeto, vem muito a ideia de carinho, né? Que tá certo. Só que eu uso afeto, eu não uso a palavra carinho, porque afeto é tudo que nos afeta. Então, eu acredito naquela educação, naquele atendimento, condução, em que você afeta
o grupo e é afetado por esse grupo. Então, quando uma pessoa divide comigo alguma coisa da sua história, do passado, alguma coisa da família, alguma coisa triste ou emocionante, eu choro. Porque eu sou gente. Entende? Aquilo que a pessoa está me contando está me afetando, está me emocionando, e eu vou chorar, e eu vou abraçar a pessoa, e eu vou dar força para ela, e eu vou dar conselho se ela pedir. Se ela não pedir, eu também dou, porque eu adoro me meter na vida dos outros. Então, Bernardo, eu acho que o afeto ele é fundamental, ele precisa atravessar as relações, né? Muito, porque eu acho que assim faz sentido, né? Quando eu mando um e-mail para alguém, pessoa não apareceu no atendimento, não fez o exercício, não sei o que, não. É uma chamada, eu estou cobrando, né? Mas eu me despeço com beijos, entendeu? Eu digo que senti a falta da pessoa na aula, a pessoa vê que eu estou ali cumprindo não apenas um papel burocrático de registrar uma falta, uma pendência, mas que eu estou atenta, que eu quero ajudar na caminhada. E eu acho que isso faz a diferença no caminho, sabe? Eu queria só ressaltar uma história, assim, que para mim fazem milênios já de quando eu tive pessoalmente já. Mas você foi. Eu estava na minha turma provisória. E você chegou lá, eu acho que todo mundo tinha acabado as provas, você estava aplicando as diagnoses lá e tal. Né? E aí você parou para falar com a gente. E eu não sei como, mas a gente caiu no assunto sobre sua história na escola e você falou que, assim, tipo, eu não lembro, 5 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, você chorou pelas histórias dos alunos mais do que você tinha chorado nos últimos 10 anos, sabe? É verdade, é verdade. Eu sempre falo que a Escola Sesc economizou uma grana de terapia comigo, porque uma grana violenta, porque, pensa, uma pessoa que não chora, né? Porque eu não chorava. Se eu chorasse, era tipo embaixo do chuveiro, na minha cama, embaixo da coberta, para ninguém ver. Enfim, coisas da vida. Era como minha cabeça funcionava naquele momento. Eu não chorava de emoção nem de alegria, só de tristeza ou de ódio. Isso não é bom, né? Não conseguir chorar de alegria nem de emoção era uma experiência que eu nunca tinha tido até estar na Escola Sesc. E aí foi isso mesmo que aconteceu. As coisas foram me emocionando, tá? Não foram me entristecendo, foram me emocionando. Coisas que eu via. Aluna que ia ter que desistir da escola porque os pais perderam o emprego. E aí as próprias colegas de quarto falaram: não, você não vai sair da escola por causa disso. Não, minha mãe não vai ter dinheiro para mandar mais, eu não vou conseguir comprar sabonete, não vou conseguir comprar pasta de dente. Como é que eu vou fazer? Você não vai deixar a escola por causa de sabonete e pasta de dente, a gente vai te ajudar. E isso vindo de meninas de 15 anos, 16, sabe? E isso é só um exemplo. Foram muitos, muitos incontáveis. Então, ao longo desses anos, principalmente dos primeiros anos, né? Que eu acho que foi uma mudança muito grande em mim, eu comecei a chorar emocionada com o que eu via. E isso foi dizendo assim, caramba, olha, a humanidade tem esperança, sim, não sei o quê. E hoje eu sou muito chorona, assim, no sentido de... às vezes eu estou falando, ouvindo, e aquilo me emociona, me atravessa, e eu sinto vontade mesmo de chorar, o que era uma coisa impensável antigamente, porque eu achava que chorar na frente dos outros era sinônimo de fraqueza, né? E eu não podia nunca dar esse mole, etc. E agora eu não quero nem saber, eu choro mesmo, de emoção, porque é muito bom chorar de emoção e de alegria, é muito lindo, assim, é muito boa essa troca. Última pergunta! Antes de fazer a pergunta, eu quero falar uma coisa que é bem pessoal, assim. Eu me identifiquei muito com o que você falou, Jana. Eu venho de um colégio católico e eu passei muitas situações desconfortáveis com professores, muitas, muitas, muitas. E eu lembro que na minha primeira semana, eu tive 2 semanas de aula, mas eu fiquei louca, porque eu tava acostumada com aquela caixinha, sabe? Como você falou, era muito conteudista, e era dissertativa argumentativa. E aí, quando você virou pra mim e falou, faz um conto, faz uma fábula, eu não tive reação, sabe? E assim, eu era da provisória do Bernardo, então assim, eu te vi pessoalmente 2 vezes ao longo do ano. A gente teve
aula síncrona, então você nem tinha visto meu rosto e você foi uma das pessoas que mais me marcou na escola, sabe? Ai, que lindo, Larissa! Então, assim, a essência me marcou muito, ainda que eu tenha vivido pouco tempo pessoalmente, né? Então, você falar isso da escola e dessa relação com os alunos é muito bom pra mim, tipo, sério, a nossa turma, então, já, você assim, a nossa inspiração, toda aula síncrona que você tem, eu assisto com um sorriso de orelha a orelha. Ai, que alegria! Mas, enfim, a pergunta. Eu queria saber como é que é para você trabalhar num colégio que valoriza tanto essas coisas fora da caixinha, sabe? Que valoriza a gente que atua, a gente que canta, a gente que escreve, não dissertativos argumentativos. Uhum. Como é que é trabalhar nesse lugar? Gente, é um sonho, né? É um sonho porque é um lugar muito fora da curva. É uma escola que tem um conteúdo que trabalha de forma valiosa com os conteúdos, né? Eu vejo isso com os materiais dos meus colegas, os comentários dos alunos. Então, não é uma escola do oba-oba, da alegria, estamos aqui, o Woodstock contemporâneo. Não. É uma escola que investe muitíssimo no conteúdo, mas não só. E esse investimento na vida, né, em ajudar a missão da escola, né, jovens críticos, solidários, com compromisso social, quer dizer, ajudar nesse processo de construção do olhar, no sentido de investir em elementos de humanidade, de arte, de cultura, é um sonho, Larissa, é um sonho. Porque eu não acredito em hierarquia de saberes. Eu não acho que um médico seja mais importante do que um lixeiro, juro, por tudo que é mais sagrado. Não é. São funções diferentes. Um salva vidas, mas se o outro não existisse, só ia ter que ter médico no mundo, né? Porque ia ser tanta doença de bactéria, de não sei o quê, sabe? Então eu não hierarquizo saberes. E pensar numa escola que valoriza a arte, a cultura, os projetos, né? É muito maravilhoso. E a turma de vocês, gente, eu aposto muito na turma de vocês. Porque eu falei assim, gente, eu nunca vi uma galera tão engajada que nem viveu direito a escola, né? Porque vocês puderam aproveitar muito pouquinho ali no presencial. Eu nunca vi um grupo que aproveitou tão pouco a escola e que... Ai, meu Deus, gente, desculpa o barulhinho, deixa eu desativar aqui o som. Eu nunca vi um grupo que chegou na escola, ficou tão pouquinho tempo e é tão atuante. Gente, vocês são metidos com vários projetos. Vocês, alunos e alunas, tiveram autonomia para pensar em vários projetos, gente. Que isso? Talk show, podcast. Aí tem o que a Júlia mandou, que eu preenchi ontem, meu Deus. Era o quê? Era do podcast articulado com o talk show, que a proposta é que depois do talk show tenha uma pequena apresentação artística, ou até científica. Então, a Júlia, aluna, mandou um formulário para a comunidade Escola Sesc. Olha, projeto de vocês. Sondando na comunidade quem são os professores, estudantes que gostariam de apresentar alguma coisa naquele formato. Gente, isso é projeto. E vocês acabaram de entrar na escola, né? Acabaram não, estamos no começo do segundo ano, mas, gente, esse movimento, de alguma maneira, começou ano passado. Havia alunos da primeira série envolvidos na Folha do Pilotis, por exemplo. Havia alunas e alunos da primeira série envolvidos na companhia de teatro, no Traduzir-se, em vários eventos. Então, o engajamento de vocês, não é só engajamento, é engajamento, autonomia, proatividade de pensar, fazer, vamos colocar esse bloco na rua. Isso da turma de vocês, eu sei que vocês têm parceria com a segunda, com a terceira série, mas isso que tem na turma de vocês não têm ideia como me emociona. Muito, 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 muito. Eu sempre elogio esse aspecto em vários espaços, sempre falo. Ontem, na reunião dos pais, eu fiquei com minha mão coçou para escrever um negócio no chat, mas eu não escrevi, para não dar ansiedade a ninguém, porque algumas mães, alguns pais estavam sinalizando a preocupação com a turma de vocês, né? Por conta do ano que vem, do Enem.
É uma preocupação legítima. E aí quase eu cheguei a digitar a primeira letra. Quase que eu escrevi assim: a preocupação é legítima, mas fiquem tranquilos, essa turma terá resultados ainda melhores. Eu falei, não, porque a galera vai botar pressão nos filhos, não vou botar isso não, porque eu ia fazer um elogio à turma. Mas eu falei, não, pode ter um efeito oposto, eu vou dizer nada, eu vou dizer nada. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, gente. Respondeu, Jana. Meu Deus, eu fiquei emocionada. Gente, sério. Eu não quero chorar, entendeu? Tem um monte de coisa pra fazer depois. E aí eu sei que até eu me recuperar vai demorar. Gente, mas sério, emocionante é o que a gente está construindo, assim, sabe? Essa situação tão difícil que a gente está vivendo e a gente está conseguindo criar vínculo, ter aulas muito produtivas, sabe? Eu acho que tá. E mais do que isso, né? O vínculo mesmo que a gente está formando. Isso é muito incrível, muito emocionante. Eu fico muito assim, impressionada, Larissa, muito impressionada mesmo.